Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal Viver a Filosofia. Meu nome é Felipe Pires e o tema de hoje é um tanto polêmico. O que é filosofia? Bem, antes de tudo, eu gostaria de avisar a todos que o principal motivo de eu estar fazendo esse canal é divulgar um futuro grupo de estudos que eu tenho interesse em começar sobre a filosofia como modo de vida. Então, se você tem interesse, em participar de um grupo de estudos sem precisar ser estudante de filosofia ou ser um professor, um profissional que trabalha com filosofia, mas para aquela pessoa que tem interesse mesmo nessa vertente da filosofia como modo de vida, dê uma olhada no nosso primeiro vídeo, que é o vídeo piloto, onde eu explico de maneira mais pormenorizada os objetivos desse grupo e os objetivos do próprio canal. E se inscreva nesse canal, pois quando tivermos uma quantidade suficiente de inscritos, eu farei por este canal o aviso do início do nosso grupo. Bem, o que é filosofia? Essa pergunta em si já é uma pergunta bem filosófica. Eu, por exemplo, já conheci muita gente que meio que agia como juiz do que é ou não é filosofia, né? Eles falam, por exemplo, mas isso não é filosofia. Nietzsche não é filósofo, né? Rousseau não é filósofo. Aí eu tinha um professor que uma vez disse, né? Engraçado como dizer o que é filosofia, ninguém sabe, todo mundo se complica, né? Mas dizer o que não é, todo mundo diz. Ou seja, no ambiente da filosofia, às vezes dá a impressão que todo mundo sabe dizer o que não é filosofia, mas dificilmente alguém sabe dizer o que é. E aí é onde se encontra a grande questão. O problema é exatamente quando você começa a tentar dizer o que é filosofia. Dificilmente, no próprio âmbito da filosofia, você vai encontrar uma pessoa que concorde com o que você falou. Muitas vezes a filosofia ela é ligada com determinadas coisas, como por exemplo teoria, ou seja, filosofia é fazer teoria, né? Interpretação de textos, por exemplo, na área acadêmica, é muito comum assim a filosofia se tornar uma espécie de interpretação e exegese de textos, né? Articulação de conceitos, eu já ouvi esse tipo de definição, né? Fazer filosofia é criar e articular conceitos, né? Pensamento lógico, ou seja, a filosofia seria algo que estaria totalmente ligada a um pensamento lógico, né? A busca de um conhecimento universal e por aí vai, né? Ou seja, para cada pessoa que estuda e que trabalha com filosofia, você tem uma definição totalmente diferente. Cada pessoa tem uma visão muito própria, né, do que seja filosofia e age, né, dentro do âmbito filosófico de uma maneira totalmente diferente uma da outra. A grande dificuldade é que quando você tenta definir um critério, né, para estabelecer o que é filosofia, ou seja, um critério para você determinar quem estaria dentro ou fora do âmbito da filosofia, você termina deixando de fora muitos filósofos já consagrados pela história da filosofia. Muitas vezes esses filósofos já consagrados, eles são muito divergentes entre si. Por exemplo, como a diferença entre Sócrates e Wittgenstein. Por exemplo, ninguém vai dizer que Platão não é filósofo, devido à importância inicial e talvez até simbólica de Platão na filosofia. Mas
as pessoas podem perfeitamente dizer que Nietzsche, Rousseau, Wittgenstein, filosofia analítica e por aí vai, né? Nada disso pertence ao âmbito da filosofia. E nessa questão da definição, você tem um papel muito forte, né? De estudiosos que muitas vezes são considerados assim como de segunda linha, né? No próprio desenvolvimento da filosofia, que são os historiadores da filosofia, né? No fim das contas, esses historiadores, né, eles terminam fazendo esse papel de dizer, né, quem entra ou quem fica de fora, né, do time da filosofia. E eles vão utilizar critérios, né, diferentes entre si. E muitas vezes entra em questão o caso daquele pensador, daquele intelectual, ele ser consagrado dentro do âmbito filosófico, né? Se ele termina sendo consagrado dentro daquele meio, dentro da própria academia, ele termina sendo considerado um filósofo não por nenhum critério, mas justamente por ele ter sido aceito ali e consagrado mesmo na prática. Um exemplo da profundidade desse problema é a divisão da própria história da filosofia em quatro épocas bem definidas, quatro idades bem definidas: a antiga, a medieval, a moderna e a contemporânea, onde parece que os próprios objetivos e a própria forma de fazer filosofia divergem bastante. Por exemplo, você tem a filosofia antiga, que era muito ligada, por exemplo, à cosmologia, ao que a gente pode chamar também de metafísica, só que é uma metafísica muito própria deles, né? A ética, a política. Aí você tem, por exemplo, a filosofia medieval, que é muito voltada para a teologia, né? Ou seja, a metafísica ela é bem direcionada para os objetivos da teologia. Aí dizem também que a moderna, o principal foco dela seria a teoria do conhecimento, ou seja, a metafísica ela termina sendo de certa forma substituída pela teoria do conhecimento. Você tem a filosofia contemporânea, que essa é bastante plural, né? Você tem a filosofia analítica, né? Muito ligada à filosofia da linguagem, você tem a fenomenologia e etc. Então você vê ali que se você pega cada uma dessas épocas, você tem uma filosofia com uma face, né, um aspecto totalmente diferente, ou pelo menos bastante diferente de uma época para outra. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a filosofia medieval, como ela entra, né, na história justamente para se contrapor ao modo de pensar da filosofia antiga. A filosofia moderna, por exemplo, também ela entra no jogo se contrapondo à filosofia medieval, e a contemporânea se contrapõe em certa medida, né, à filosofia moderna. Há pessoas, né, que defendem, inclusive eu defendo também, que essa contraposição, né, esse debate infindável, ele faz parte da própria filosofia, né? Ou seja, ele já é uma das características da filosofia, mas por outro lado, quando você olha, digamos assim, para a face, né, dessas quatro épocas, você vai ver que existe uma diferença muito grande entre elas, né? Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, um Santo Agostinho e um Karl Popper. Os dois são considerados filósofos. E o problema nunca acaba. Quando a gente pensa na diferenciação mesmo entre filosofia e filosofia acadêmica,
qual que é filosofia? Existe uma diferença muito grande entre a própria filosofia, a filosofia que é estudada, e a filosofia que é feita na academia. Só que, ao mesmo tempo que elas têm uma grande diferença e quase não conseguem se unir, existe uma pressão muito grande de união dessas duas, né? Ao ponto de a maioria dos filósofos, a partir de um determinado momento, eles terminarem sendo acadêmicos. E aí, hoje em dia, existe a tendência, né, de considerar filosofia só o que vem de dentro da academia, né? Como se fosse uma espécie de pré-requisito, mas aí você deixa de fora, por exemplo, toda a filosofia que anterior a Kant, ela não vinha de dentro da academia, ela vinha de outros âmbitos. Eu digo anterior a Kant, mas você tem filosofias acadêmicas, por exemplo, no período medieval, mas a filosofia antiga ela é totalmente não acadêmica, porque, claro que as universidades não existiam. Um outro problema muito grande que surge é da identificação ou não entre filosofia e religião. Veja, para que a filosofia seja filosofia, muitas pessoas acreditam que é necessário que ela não seja religião. Só que a filosofia, em momentos muito cruciais dela mesma, ela esteve totalmente vinculada ao que nós podemos considerar religião e, de fato, funcionava como uma religião. Você pega, por exemplo, o pitagorismo, você pega a escola de Platão e por aí vai, né? Você tem uma série de exemplos que aquilo funcionava de fato como uma espécie de seita ou religião. E você tem também a filosofia medieval, onde a ligação entre filosofia e religião ela é intrínseca, né? Então, muitas vezes as pessoas utilizam de forma errônea esse critério, né? Ah, que isso não é filosofia porque é religião. Mas também se torna difícil, né? Explicar, por exemplo, por que determinada coisa que é considerada religião seria uma filosofia e qual parte daquela religião seria a filosofia e qual parte não. Outra distinção ou entrelaçamento que eu considero talvez o mais problemático hoje é a questão de tentativa de separação ou não entre filosofia e ciência. Nós, para essa discussão, temos que levar como ponto de partida a grande autoridade, né, e a grande honraria que a ciência recebe, né, da nossa sociedade nos dias atuais. Então, todos os conhecimentos, eles começaram, né, a se desvincular da filosofia, tentando se aproximar da ciência, né, e buscando para si essa honraria, né? E a filosofia, ela, por sua vez, encontra uma grande dificuldade em se identificar com a ciência, né? Mas, por outro lado, todos os esforços, né, são feitos para se fazer essa identificação. Para você ter ideia das consequências práticas, né, você se aproximar da ciência, ser reconhecido de certa forma como uma ciência, traz, né, como consequências, por exemplo, maiores financiamentos, né? É a própria justificação de uma universidade ter ou não o curso, né, daquele campo de estudos. Por exemplo, existe uma discussão muito séria, né, se ainda se deve continuar ensinando filosofia nas escolas
e também nas universidades, se deve financiar, né, a pesquisa em filosofia, ou seja, qual é o valor, né, que a sociedade deve dar a um campo que não seja ciência, né? Parece que a mentalidade reinante, né, é que tudo tem que ser para a ciência, né? Tudo é pela ciência e através da ciência. E dessa forma, aonde é que ficaria a filosofia, né? Então, é, eu percebo que muitas pessoas tentam manejar, digamos assim, né, os critérios do que é ou não filosofia para que, de certa forma, se encaixe, né, como uma espécie de ciência, nem que seja como aquilo que deu surgimento à ciência, né, o que foi necessário para que a ciência seja ciência, ou então como aquilo que vem ajudar as ciências, né, de alguma forma, vem dar auxílio, vem fornecer, nem que seja elementos conceituais, né, para que a ciência possa funcionar e assim em diante, né? Então, é mais ou menos por aí. Uma outra coisa, ou outro tipo de definição problemática, é aquela definição que vê a filosofia como um sistema, né? Digamos assim, a filosofia tem que formar um sistema do conhecimento. E aí, quando você fala isso, você entra num problema talvez ainda mais profundo, que é conceituar o que seria de fato um sistema, né? Mas o que é um sistema? E aí você entra numa questão, né? Seriam todas as disciplinas da filosofia, seria um conhecimento do todo, né? Da realidade que se intercala, ou pelo menos é, ele atravessa todas essas disciplinas. O que seria sistema, né? Outra coisa complicada é a própria divisão da filosofia entre suas disciplinas. Metafísica, ética, política, né, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem, por aí vai. Parece que o rol dessas disciplinas nunca para de crescer. E aí você tem a própria identificação dessa divisão de disciplinas como uma tentativa, né, de funcionar como a ciência funciona, né, que é dividindo o conhecimento em disciplinas. E um outro ponto é a tendência a identificar como filosofia aquilo que simplesmente falaria, né, dos assuntos dessa disciplina, aquilo que estaria dentro dessas disciplinas, né? Por exemplo, se eu tenho a filosofia da linguagem, então o sujeito que teorizar sobre a linguagem, ele estaria dentro dessa disciplina filosófica, né? E, portanto, estaria dentro da filosofia, seria um filósofo. Isso aí é algo que gera, né, um debate sem fim e que eu não concordo. Isso aí é algo que gera um debate sem fim e que só faz aprofundar mais os problemas, mas que você nunca consegue chegar a uma definição que seja aceita, pelo menos para a maioria das pessoas da área. Então, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é parar agora de problematizar e falar para vocês a minha definição. Essa aqui é a definição que eu tenho para mim. Cada pessoa que estuda filosofia termina desenvolvendo, né, mesmo que não seja uma definição, a sua ideia própria do que seja filosofia, né? E eu acredito que isso faz parte do próprio modo de ser da filosofia. Vejam só, neste momento, após 15 anos estudando filosofia e trabalhando com isso, a minha definição
hoje, no presente, é a seguinte: filosofia não é ciência, o modo de proceder dela não é como o da ciência. A filosofia, ela para mim, ela é uma visão de mundo, uma visão da realidade, e essa visão de mundo mesmo é um conhecimento, é algo que a gente possa chamar conhecimento, que se traduz, ou que é possível de ser traduzido, mas que geralmente se traduz, ou deve se traduzir, em uma sabedoria de vida, ou seja, um modo de vida. É um conhecimento, uma visão de mundo que é traduzida em princípios que são aplicados, né, nas situações práticas da vida do ser humano. E a própria filosofia, ou seja, tudo o que a filosofia implica, já é um modo de vida, já determina um modo de vida para as pessoas, né, que é uma vida ligada à investigação da própria realidade. O cientista, muitas vezes, né, o que ele pensa no seu íntimo e a forma que ele vive não tem nenhuma ligação com o trabalho dele como cientista, mas o filósofo sempre tem. A filosofia, ela mesma, né, impõe um modo de vida e a visão de mundo que a pessoa tem também impõe um modo de vida. Então, um filósofo pode ter uma vida diferente do outro, mas a visão de mundo que ele tem está totalmente ligada à forma como ele vive. E eu acredito que a filosofia antiga, ou seja, o início da filosofia, é exatamente esse, né? As pessoas iam estudar, né? Estudar a natureza, estudar a realidade, buscando um modo de vida melhor, ou pelo menos o melhor modo de vida que ele poderia alcançar. E toda a filosofia antiga, ela tá ligada a exatamente isso, uma visão da realidade que vai, no fim das contas, dizer qual é a melhor forma de viver do ser humano, qual é o tipo de vida melhor para o ser humano. Mas além disso, além de uma definição da filosofia, eu penso também em algumas condições para que a filosofia ocorra, né? A primeira dessas condições seria o pensamento livre. Para que exista filosofia, você tem que ter um pensamento livre. As pessoas têm que ter a possibilidade de pensar por conta própria. E a partir desse pensamento livre, você tem um livre debate de ideias, né? Eu acho difícil você ter uma filosofia num ambiente onde você não tem um debate livre de ideias, né? As pessoas estejam determinando o que as outras devam falar, né? Como as pessoas devam pensar e por aí vai. Outra coisa é que o filósofo, ele sempre busca o que nós podemos chamar a verdade. Ele está em busca da verdade, o compromisso dele é com a verdade. Então, outros objetivos que não sejam esses, né, levam a uma desvirtuação do que seja filosofia. Algo pode ter, como podemos dizer, pode ter uma aparência de filosofia, mas não ser filosofia de fato. Um exemplo seria a pessoa escrever, né, uma filosofia entre aspas por dinheiro, né? Ou seja, ali ele não está buscando a verdade, ele está buscando dinheiro. Então, consequentemente, ele vai dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, ou que as pessoas, no caso, querem comprar, né? Então, nesse ponto, ele já saiu
do âmbito da filosofia. E outra coisa é que o filósofo é humilde, né? A filosofia, ela é totalmente avessa à ideia de autoridade em relação à busca dessa verdade, né? Então, o filósofo, ele é humilde, ele é um mero buscador desse conhecimento, né? Da formação dessa visão de mundo e do conhecimento da vida melhor para o homem, né? E, na minha opinião, tudo tá ligado a isso na filosofia, né? É claro que essa minha definição que eu acabei de dar, ela vai deixar de fora muitos filósofos consagrados, né? E aí quem sou eu para dizer isso? Mas esse canal aqui não é um canal, digamos assim, de um curso de filosofia oficial para repetir o que existe em manuais de filosofia. É um canal de pensamento livre, né? Onde eu busco um livre debate de ideias. Eu busco, na verdade, falar de maneira livre, né, o que eu penso da filosofia neste momento, após tantos anos, né, de estudo. E eu sempre tive a impressão, né, de que a filosofia acadêmica, desde quando eu entrei na graduação de filosofia, que ela meio que deixava de fora determinados assuntos, né, que estavam nos livros dos filósofos, mas que não eram considerados filosofias, né? Ou seja, a filosofia acadêmica ela faz um recorte, né, do que seja filosofia, deixando de fora justamente aquilo que eu acredito que seja de fato a filosofia, né, que é a filosofia como modo de vida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, pelo menos achou a conversa interessante, eu peço para vocês que curtam aí, né? Se quiserem, deixem um comentário e principalmente se inscrevam no canal. Principalmente se vocês têm interesse no grupo de filosofia, né? Que eu estou propondo aí para algum momento futuro, né? Quando a gente tiver uma quantidade razoável de inscritos nesse canal. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.